Nossa equipe de reportagem foi a Brasília, no Congresso Nacional, conversar com o senador Delcídio do Amaral, líder do governo do PT do Mato Grosso do Sul. Há quase um mês, como líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, tem apresentado êxito no seu trabalho. Com jeito articulado e eficiente, o senador tem conseguido apoio de diversos partidos para aprovar projetos que ajudarão o governo a crescer. Foram dias bastante complicados, porque nós discutimos uma pauta árida. Uma pauta que trata de ajuste fiscal, e, portanto, uma pauta que trata de cortes, pelo menos algumas dessas pautas, e de aumento da carga tributária, no caso específico da 668, da carga tributária com relação aos importados. E também a sabatina do ministro Fachin, que foi um assunto de muita polêmica aqui no Senado, a medida provisória 661, que, por exemplo, ela aumenta o limite do BNDES para que o BNDES continue investindo em infraestrutura, em logística, investindo no país, principalmente nesse momento que a gente precisa de investimentos. Então, desafios grandes para esses poucos dias, mas, graças a Deus, acho que fechamos bem a semana e fechamos bem essas primeiras medidas provisórias que tratam do ajuste fiscal. No caso do fator previdenciário, nós temos uma reunião na segunda-feira para avaliar com a presidenta Dilma a questão do fator previdenciário. E como a presidenta Dilma é uma presidenta muito responsável, ela vai fazer uma avaliação, junto com a sua equipe econômica, dos impactos do fator previdenciário. Até porque quando a gente fala de previdência, a gente fala de longo prazo, essa proposta do fator previdenciário que foi aprovada na Câmara e agora no Senado essa semana, ela, para o governo Dilma, e para o próximo presidente, ela não causa impactos negativos na Previdência. Mas de 2022 para frente, sem dúvida nenhuma, isso começa a prejudicar os números da Previdência. Então, de posse disso, ela vai avaliar se mantém o texto que foi aprovado aqui no Senado ou se eventualmente apresenta uma contraproposta para avançar mais ainda nessa questão do fator previdenciário, mas principalmente preservando as contas da Previdência, até porque você, preservando as contas da Previdência, você está preservando também o direito dos trabalhadores que se aposentaram de ter uma aposentadoria compatível com tudo aquilo que fizeram. Eu aprendi, nesses poucos dias que estou à frente da liderança, eu aprendi muitas coisas. Acho que o governo tem que fazer um esforço grande agora para consolidar sua base de apoio. E acho que essas votações que ocorreram nessa última semana, essas votações elas mostram claramente que há condições de você montar uma base de apoio consistente, e nós vamos trabalhar intensivamente nessa questão. E temos novos desafios, a questão da desoneração, da folha que está tramitando na Câmara e vem para cá. O governo lança um pacote agora em junho de investimentos, quer dizer, a gente inverte um pouco essa pauta, a gente vai trabalhar numa pauta mais positiva, uma pauta de futuro. E o dia a dia nosso aqui, que não é fácil, porque você tem que acompanhar as comissões permanentes, você tem que acompanhar plenário, você tem que estar dialogando sistematicamente com senadores, senadoras. Então a gente tem aí bons desafios pela frente, não é fácil não. Liderança de governo tem bônus, mas também tem ônus também. E nós estamos aí com CPIs no Senado, agora a CPI do futebol, que deve iniciar rapidamente em função desses problemas todos aí da FIFA e da CBF. Então aí nós teremos grandes emoções nas próximas semanas. Então vamos ao comentário agora de Ney Gonçalves Dias sobre esses novos desafios. O senador Delcídio Amaral tem duas influências importantes na sua vida. Uma de São Paulo. O senador já morou aqui em São Paulo com a sua família. E outra influência importante é a do seu pai, que foi um profissional extremamente competente e lembrado. O senador Delcídio do Amaral exerceu funções importantes na Vale do Rio Doce, no estado do Mato Grosso do Sul. Foi superintendente da Vale, que é hoje a gigante da área de mineração. Depois, Delcídio
foi secretário executivo do Ministério das Minas e Energia. Depois, Delcídio chegou a ser ministro das Minas e Energia por um determinado período. E depois, ele foi diretor de operação de gás da Petrobras. Com Delcídio aconteceu um fato curioso. Nas eleições passadas, ele ponteou, durante todo o período eleitoral, as eleições em Mato Grosso do Sul, sempre em primeiro lugar. E até na hora derradeira dava-se uma espécie de um empate com o PSDB. Mas na realidade o resultado foi maior. Isso aconteceu por uma única razão. A revista Veja e o jornal da capital de São Paulo publicou no início da Operação Lava Jato, lá nos primórdios, que determinadas pessoas estariam sendo citadas. E entre essas pessoas estava o nome do senador Delcídio do Amaral, que foi suficiente para que os seus adversários políticos tentassem enfraquecer a sua posição hegemônica no processo eleitoral de Mato Grosso do Sul. Ele volta ao Senado, assume agora o cargo de líder do PT, num dos momentos mais difíceis e importantes do governo. Você fazer benesses, você aprovar coisa, é fácil. Agora, você aprovar ajuste fiscal, mesmo sendo necessário, que é o que as pessoas dizem sempre, ninguém quer saber de usar remédio amargo. As pessoas só querem saber remédio doce. Eu vou fazer aqui uma previsão e raramente eu me equivoco. Hoje, independente do tumulto partidário do PT, o Delcídio Amaral é hoje um dos importantes futuros quadros do partido.